muitos centros espíritas investem muito na questão do conhecimento da doutrina espírita, do intelecto espiritual, através de diversos cursos, palestras, cursos. Não é temerário muito conhecimento espiritual e alimentar os espíritas com muita vaidade e orgulho em prol do culto à transformação moral através do trabalho do Evangelho? Porque nós vimos, percebemos que somos militantes da doutrina espírita, que há muito conhecimento. E, efetivamente, em alguns grupos de estudos, a gente percebe, às vezes, que quando alguém fala alguma coisa um pouco mais primária, que há um sentimento assim, de que essa fala não cabe. Então, assim, fico imaginando que isso não vai gerar um culto muito à vaidade e orgulho. Essa preocupação, Jorge, é válida. É uma pergunta que procede, uma pergunta muito importante, inclusive. Embora o conhecimento seja sempre bem-vindo, os espíritos sempre estimulam a boa cultura, Joana de Ângeles fala isso a miúde, André Luiz traz sempre informações ricas, porque o conhecimento nos ajuda também a evoluir, a crescer, a entender melhor a vida. Nós sabemos pouco ainda do mundo espiritual, então o conhecimento sempre é bem-vindo. Nunca o conhecimento foi ruim. A Idade Média tentou abafar o conhecimento e nós vimos o retrocesso no mundo medieval, principalmente em termos culturais. Então o conhecimento é algo muito bem-vindo. E o conhecimento da vida espiritual nunca será pouco. Mas eu entendi a preocupação, a colocação, que é quando o conhecimento demasiadamente técnico ou intelectual está muito à frente e sacrificamos a vivência, o contato com o outro, a ponto de colocarmos o conhecimento para ser utilizado, inclusive, como forma de desqualificar o outro, de desprezar o outro, de formarmos castas, o que é lamentável. Trata-se, portanto, de uma ignorância, inclusive, dos postulados espíritas. Os bons espíritos, os espíritos superiores que sabem muito mais do que nós, que estão muito mais à frente do que nós, têm sempre a felicidade e o prazer de não olhar para trás para nos ajudar onde nós estamos. Então, esse espírita que se enriquece de conhecimento e começa a considerar que os outros são ignorantes, etc., ele não apenas não está atuando de acordo com a doutrina, porque está faltando com a caridade com o próximo, porque o próximo está numa condição que ele já passou, ele já esteve naquele momento. É uma questão de tempo apenas, de períodos diferentes. Como também ele está revelando que ainda não está vivenciando totalmente a moral espírita, a mensagem espírita. Então, isso é lamentável. É natural que nós cultivemos o conhecimento ajuda o indivíduo a refletir, a pensar. Ideal seria que a gente utilizasse o conhecimento não como exibicionismo, como sendo uma forma de nos destacarmos, de nos colocarmos acima dos outros, porque o conhecimento pode ser utilizado para a vaidade intelectual, que é uma vaidade muito perigosa, porque o intelecto é algo positivo, a cultura é algo positivo, mas do positivo a gente acaba distorcendo. O ser humano distorce muitas coisas, As coisas mais nobres acabam sendo usadas para finalidades não tão nobres assim. Mas o ideal seria que nós não colocássemos o sentimento em plano secundário. Li recentemente em um grupo de estudo que faço parte, uma mensagem de Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, tão conhecido aí, psicografia de Chico Xavier. A mensagem chama O Mensageiro do Amor, que fala de uma parábola que Jesus naturalmente transmitiu, e no final, depois de vários mensageiros da ciência não conseguirem resolver o problema, o mensageiro da afetividade foi, da fraternidade foi, e embora tendo conhecimento também tentando avançar, resolveu a questão, porque aquela situação exigia muito mais dedicação e serviço do que conhecimento, e que a pessoa acabava se engolfando no intelecto e se afastando do próximo, da necessidade alheia. Então, o texto acaba dizendo mais ou menos assim: Jesus olha para os apóstolos e diz assim: cultura e santificação são duas asas para a evolução do espírito. O intelecto, o conhecimento das coisas, e a moral, que é a ação do bem. Mas tenham certeza que quem sabe está se desenvolvendo, está evoluindo, mas quem ama está sempre à frente. É uma mensagem muito bonita que está no livro Jesus no Lar. Então, seria algo que, fruto de inclusive maturidade e incompreensão da doutrina, se o indivíduo acumulasse de conhecimento e se tornasse um indivíduo insensível. Seria um indivíduo que no passado é chamado espírita de gabinete, um indivíduo que ficava apenas
no plano do intelecto, como se fosse uma parapsicologia, apenas nas discussões intelectuais, quando o espiritismo é o cristianismo de volta. Tem uma parte científica, nobre, mas não é uma ciência que a gente deva transformar também os centros como se fosse uma academia convencional, onde há diploma. A gente vai diplomar o quê? Diploma médio. Ó, você recebe diploma de médium. O diploma pode dizer o quê? Que a pessoa é médium, não é? Então a gente acaba copiando um pouco o modelo de uma academia, que não é a proposta. O espiritismo é uma ciência, mas não é a ciência, né, como diz Allan Kardec. Então esse cuidado vale a pena mencionar. Minha pergunta em relação a nós que temos um pouco de conhecimento dentro da doutrina espírita, em relação a fazer identificação nos seres que estão chegando agora, né? Eu tenho uma neta de 5 anos e que ela me aparece em vários momentos muito egoísta. Quer tudo para ela, quer centralizar todas as atenções nela. E às vezes eu tenho um diálogo com ela assim, muito relacionado ao que eu venho aprendendo aqui dentro do centro. Mas eu fico preocupada às vezes de que maneira, mesmo fazendo esse reconhecimento, eu possa começar, como dizem, a fazer o arestamento nessa área, nesse ser, entendeu? Que é um espírito que vem, né, de várias outras existências, mas num corpo pequeno ainda. Qual é a maneira assim que você indicasse assim, a mais apropriada, mais adequada para a idade dela, né? Essa é uma questão muito delicada, porque envolve o educando, que sempre é diferente um do outro. E aí é por isso que não existe um método específico para todo mundo, né? Porque se a gente for aplicar um método específico, alguém que é muito diferente, aquele método pode estar defasado ou pode estar sendo rígido demais. A depender do educando, como ele vai apresentando, nós vamos apresentando os limites e as propostas. Se nós temos 2 filhos, por exemplo, um filho que cumpre com seus deveres e o outro que é indisciplinado, nós não podemos usar a mesma medida para o outro, porque ou a gente vai ser rígido demais com aquele que já está cumprindo os deveres, ou a gente vai ser relaxado demais com aqueles que precisam de mais disciplina. Então, por isso, o método específico para cada um. 5 anos é uma idade ótima para a gente começar a tentar para isso. Já saiu daquela fase sensório-motor, para utilizar uma expressão de Piaget, a fase primária da ausência total de cerebração. Já existe um entendimento das coisas, a exploração das coisas, o testar o limite dos adultos. 5 anos é uma fase ótima para a gente ir realmente limitando as arestas dentro do nível da criança e dentro do entendimento dela. É claro que esses limites são estabelecidos de acordo, inclusive, com a demanda que a criança apresenta. Se é uma criança egoísta, nós vamos conversar, nós vamos dialogar, a depender do entendimento dela. Se ela começa a repetir e repete os padrões egoístas, a gente começa agora a ensinar na prática. Então, aqui você se cedeu, então você não vai ter isso. Porque observe ao outro, ao próximo. Você não queria muito, o próximo também queria. Agora é dele, etc. Então, a depender inclusive do tipo egoístico, ou seja, da manifestação do seu egoísmo, a gente vai naturalmente cortando as arestas, né? Limando as arestas, como diz Santo Agostinho. Então esse cuidado é importante, inclusive estabelecendo limites. Se a lei de causa e efeito, peguemos a lei de causa e efeito como sendo uma espécie de referência para nós. Se a lei de causa e efeito ensina-nos, dentro da doutrina espírita, que a depender das nossas ações, nós temos reações, nós temos consequências equivalentes. Então, se a gente extrapola em alguma área, a gente vai ter que resgatar aquilo que a gente acumulou em forma de compromisso, nós devemos fazer uma espécie de mini lei de causa e efeito dentro de casa. Então, você extrapolou, você tem consequências. Ah, mas você que fez isso. Não fui eu que estou castigando você. Você está tendo um limite, por exemplo, você não fez o dever de casa, seu irmão está brincando. Você vai ficar aí agora, fazendo o dever de casa. Agora eu vou sentar com você. Você só sai agora, porque você que fez, eu dei a liberdade antes. Então, a depender, a confiança vai sendo conquistada, eu vou liberando. A confiança não é conquistada, ela não está demonstrando confiança, não está demonstrando maturidade, a gente não tem. Então depende, claro, de tudo. E as sanções, digamos assim, ou as consequências, depende também de cada criança. Vou contar uma coisa um tanto jocosa, mas vale a pena. Uma amiga minha, que frequentou outra casa espírita, ela tem um filho mais ou menos dessa idade, e ela começou a estabelecer os métodos de causa e efeito na educação intrafamiliar. Então, ela começou a estabelecer. Ao invés de bater, da violência física, etc., vou fazer outras coisas. Então, a criança, por exemplo, extrapolava, chegava, por exemplo, na escola, e ao invés de tomar banho, etc., e comer, ficava de fala de escola pra cá e pra lá, e que nem galinha, que vai ciscando e vai deixando meia, vai deixando... e ela vai atrás. Ela, ao invés de ficar que ela se desgastava, falava, e a criança às vezes não corta.
Depois de 2, 3 palavras, já não vai mais prestando atenção. Ela disse, então vou estabelecer causa e efeitos. Agora tem consequência. Não chegou e não fez isso, que é a sua obrigação, eu vou fazer com você, mas agora há uma consequência. Então ela estabeleceu que o banho vai ser frio. A criança dessa estava banho frio. Então ficava naturalmente com aquela situação. Botava, o banho frio é ótimo, é saudável, inclusive é bom para a saúde, não está agredindo. É até bom de vez em quando banho frio. Então é uma técnica. Mas a outra irmãzinha adora banho frio. Então vai fazer o quê? O iPod que tira, ou seja lá o que for. Então depende muito da situação. A gente vai, inclusive, por isso o Santo Agostinho diz, estudar em cada filho o terreno fértil que você está. E a depender do tipo de relação, né, os pais, por exemplo, têm uma relação mais, a depender do tipo de relação, as avós, às vezes tem uma autonomia maior, às vezes tem uma autonomia menos, às vezes a depender de como o casal configura e permite essa autonomia na educação pelos avós, o casal que às vezes, né, permeia isso e faz, com exceção daqueles casos, por exemplo, o casal morre, o cuidado da avó, a avó tem a autonomia toda, né? Nesse sentido, a depender da situação, ou a avó educa diretamente, ou a avó colabora na educação que os pais, que são mais responsáveis diretos, vão aí dar conta dele. Então, isso, aquilo, etc., para os pais que são equipados, para não haver, naturalmente, essa confusão em alguns casos. Mas depende muito de cada caso, caso, né? Por isso, os espíritos dizem, estudai a situação e estabelecendo os limites. O amor não precisa estabelecer limite brigando, porque às vezes a gente tem tanta consciência de culpa, tem tanto conflito de negar, de dizer não, que a gente diz não brigando. Porque no fundo a gente está em conflito. A gente pode dizer de não de maneira amorosa até. Não vai, etc. Eu disse, é bom que você dorme mais cedo hoje. Está chateado? É bom que dorme mais cedo. Então, tudo isso vai depender, o limite, com amor, né? Sem agressividade, sem a gritaria, etc. E estabelecendo ali os métodos pedagógicos compatíveis com cada criança. Aproveitando a pergunta da amiga, o orgulho, e pertinente à sua palestra, o orgulho, a vaidade e o egoísmo é casca ou é conteúdo? O orgulho, ele é uma tendência, digamos assim, que é conteúdo, ou seja, é uma tendência que foi acumulada às vezes em outra encarnação, ou é um primarismo que o espírito traz de heranças primárias instintivas da sua evolução. Agora, pode se tornar casca por conta de que o orgulho acaba deixando o indivíduo vazio das virtudes, vazio das excelências superiores. O indivíduo passa a ser superficial porque passa a se importar mais, repetindo, com o mundo material, com as aparências, do que com a essência do espírito que somos. E na dicotomia, o amor também é assim? Sem dúvida, o amor também é algo de dentro para fora, né? Que é uma conquista que vamos fazendo. Enquanto o orgulho normalmente nós herdamos, o amor é uma semente dormindo que nós temos que despertar. Kardec vai dizer, não é reprimir uma coisa em detrimento de outra, é desenvolver uma coisa que essa coisa anula a outra. Por isso que Kardec diz, o orgulho e egoísmo é a negação da caridade e da humildade. E a caridade e a humildade é a negação do orgulho e egoísmo. Desenvolver uma já é anular a outra. Porque uma coisa, a gente não pode ser egoísta e caridoso ao mesmo tempo. Que é uma coisa, é a mesma coisa de ser orgulhoso e ser humilde ao mesmo tempo. Porque uma coisa é antítese, anula a outra. Pode. Fazendo um complemento até à pergunta de Jorge, também tem uma passagem também no livro Jesus no Lar que fala uma pessoa, né, que estava lá na sua peregrinação e passou por várias etapas, usou calçados muito ruins e tal, mas é o que ele precisava naquele momento para ele subir a montanha, né, para chegar lá e receber a auréola, não sei, alguma coisa que está lá, não lembro direito, para depois receber as asas e subir aos céus. Ou seja, ele passou por várias etapas até ele chegar lá. Chegou lá, depois de muito esforço, ganhou a auréola. Aí o anjo chegou e falou, agora você vai voltar todo o caminho que você fez e depois você volta para cá e se for tudo certinho você vai ganhar suas asas e você vai para o céu. Só que quando ele voltou, ele verificou várias pessoas que estavam na mesma situação dele, que passaram pela situação que ele já passou, só que ele já estava lá na frente, já tinha conhecimento, já estava com a auréola, já estava bem vestido e começou a dar risada de quem estava passando pela mesma situação que ele passou. Começou a
a dar risada, a ficar criticando as pessoas. Olha o sapato, a sandália que ele está usando, sendo que ele já tinha usado aquela sandália. Olha a capa, a túnica que está usando, não sei o que horrível e tal. Aí foi para lá, depois voltou, encontrou com o anjo de novo. Aí o anjo chegou e falou: não, você não tem condições de receber as asas, você tem que agora começar de novo e se resolver isso aí, né? Porque é o orgulho, né? Quando ele teve o conhecimento, aí o orgulho não deixou que ele ganhasse as asas pelo conhecimento que ele teve, pelo que ele passou. E aí a gente vê, outro dia eu vi um espírita mesmo, fez um comentário sobre uma casa espírita específica, que ela não se achou muito acolhida. Aí me veio assim na cabeça uma diferenciação, né? Aí eu vou lhe perguntar, eu acho que a gente tem que ter um meio termo, né? A casa espírita, muitas pessoas começam a ter o conhecimento e começam a ficar um pouco mais orgulhosas, às vezes olha a pessoa de cima para baixo. E quando que a igreja evangélica e tal, outras religiões, ficam buscando demais. É bastante acolhedor e tal, mas ocorre aquele erro, né? Então, você vê isso aí realmente, o que poderia ser feito para melhorar isso aí, para de certa forma não acontecer essa coisa aí desse orgulho influenciar, para a gente ser mais acolhedores. Você me lembrou um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, chamado A Virtude. É um texto mediúnico que fala sobre isso. Fala que o indivíduo às vezes se condecora de várias virtudes e que, na verdade, as utiliza para exibir. E o Espírito chega a dizer que vale mais poucas virtudes com modéstia do que muitas com orgulho. Porque com orgulho as humanidades sempre se perderam. E é pela humildade, pela modéstia que as humanidades vão se avançar. E chega a dizer o Espírito que o indivíduo que tem muitas virtudes, que as exibe com orgulho, na verdade não tem tantas virtudes assim. Porque a base de todas as virtudes, daí porque alguns autores dizem que a primeira bem-aventurança foi os pobres de espírito, porque Jesus quis dizer que primeiro a humildade, para depois ser puro de coração, ser simples de sentimentos, perseguir a justiça e a verdade. Então a humildade era a base de tudo. Porque se eu não tenho humildade, eu nem me acho necessitado de crescer espiritualmente, né? Até no intelecto a gente vê isso. O indivíduo que acha que não sabe, daí o Sócrates só sei que nada sei. O indivíduo que tem consciência que não sabe, ele aprende mais. Mas aquele que acha que já sabe, que já domina o conhecimento, ele se baixa, ele fica na ignorância. Daí o sábio, quanto mais ele aprende, mais ele tem perguntas para fazer. E o indivíduo que não sabe nada, ele tem toda a verdade. Ele já diz tudo o que acha, etc. Porque ele é limitado. Enquanto sabe, quanto mais ele amplia o conhecimento, mais ele percebe quanto mais tem conhecimento para ele aprender. Quanto o cosmo é infinito, etc. E quanto ele ainda tem pouco de sabedoria nesse sentido. Daí a humildade dos grandes sábios, que parece para nós, poxa, ele é tão sábio e diz que não tem tanto conhecimento assim. Não é falsa humildade, porque ele se acha assim diante da grandeza e da magnitude do universo. Ideal seria esse processo de indivíduo também reconhecer que o outro está passando por algo que ele já passou, e talvez haja certamente haja outros campos em que o indivíduo está na minha frente. Eu avancei nesse campo na frente dele, mas há outros campos que ele está na minha frente. Então essa noção, mas como diz os espíritos, a evolução não é uma linha reta, a gente não evolui tudo de vez, a gente evolui em uma área e a outra não, e assim por diante. Então a gente evolui em algumas virtudes e as outras ficam estacionadas. Então com o tempo nós vamos evoluir em todas as coisas, porque essa é a finalidade. A ideia seria que nós espíritas, entre nós, nos tratássemos melhor. A ideia da fraternidade, etc. No entanto, eu tenho muito risco, eu tenho muito perigo com alguns autores, inclusive alguns autores ditos espirituais e mediúnicos, que fazem umas críticas, algumas ferrenhas, que a casa espírita as pessoas não estão se tratando bem, que ninguém é amável, que é necessário humanizar, que é necessário ter uma... E dá a impressão que o povo também está um se comendo o outro. Não é bem assim. Eu vejo as pessoas se tratando bem. É claro que há problemas, é claro que há choques, é claro que há intolerância. São seres humanos. Onde há seres humanos tem gente problemática. É natural, nós somos problemáticos ainda. Então é perfeitamente natural. Mas, porque também a gente quer chegar na casa espírita e todo mundo nos tratando de uma forma. São pessoas com problemas também, pessoas lutando, etc. E algumas têm o mau hábito de dizer assim: olha, eu fui
espírita um tempo, mas me decepcionei. Por quê? Porque fulano me tratou mal. Ora, o que é que o espiritismo tem a ver com fulano? Fulano é procurador do espiritismo? Então não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A pessoa é espírita. Não devia. Não devia, mas está também evoluindo. Eu me lembro de alguns anos atrás, me permitam, meus amigos, um orador conhecido dessa cidade, um verdadeiro trabalhador de Jesus, pelo menos em minha forma de entender, mas ele derrapou porque eu estava próximo a ele na época, alguns grupos de estudo, inclusive, eu estava com ele assessorando, e ele derrapou na sua vida íntima. Ele teve um relacionamento extraconjugal, uma mulher também espírita, e aquilo veio à tona. Houve um sofrimento muito grande, mais tarde uma separação muito dolorosa, e os filhos ficavam com muita raiva. Um filho, principalmente, o mais velho, ficou muito revoltado, decepcionado com o pai. E um dia, conversando com eles na casa, eu disse assim: o que é que há? Seu pai estava casado com sua mãe há 20 e poucos anos. Sempre foi um homem honrado, um verdadeiro trabalhador de Jesus, mas teve uma fragilidade, teve uma debilidade, caiu, tombou. Não estou concordando com o erro dele, mas vai apagar tudo aquilo que ele fez de bom com você, com sua família, até mesmo com a agora ex-mulher, etc. Então nada presta agora porque o indivíduo teve um deslize, como se as criaturas fossem perfeitas. Mas é orador espírita, mas é imperfeito. O ideal seria que o orador espírita, o orador é só uma tarefa, como outra qualquer, não é melhor nem pior do que outras, mas o tarefeiro espírita, em qualquer área, ele estivesse pelo menos sendo coerente de estar procurando se melhorar. Isso sim, está se esforçando, mas ele também se desliza, ele também tomba, e o fato de tombar, a evolução também é feita de erros. As quedas fazem... Quando a gente vê espírito de escola, a gente se esquece que a caminhada foi longa. Quando a gente vê um Emmanuel e Bezerra de Menezes, a gente se esquece que são múltiplas encarnações até chegar no estado de sublimação. Que eles ainda estão, inclusive, lutando, empenhando-se. Então, eu acho que há muita coisa a melhorar. Mas, às vezes, há alguns espíritas que passam a imagem para aqueles que não são espíritas como se o movimento estivesse tudo ruim, como se as pessoas não fossem fraternas umas com as outras, etc. Temos que ter muito cuidado com essa onda de pessimismo. Há muito problema, há muito orgulho, muita vaidade, muita luta por cargo. Meu Deus, cargo de centro espírita é uma coisa que eu ainda não entendo, ainda hoje, porque mandato, eu tenho que ter mandato de não sei quantos anos, o cargo. Imagine, então nós temos aí coisas que na verdade não coadunam-se com o pensamento espírita, mas são seres humanos. Nós vimos de heranças reencarnatórias anteriores, de disputa de poder, inclusive de outras religiões. Somos espíritas talvez na primeira encarnação, porque o espiritismo é recente. Então também tem essa tolerância. Ao invés de enfatizarmos muitos erros nossos, enfatizarmos também as virtudes nossas, porque aí sim os evangélicos e outros têm virtudes, eles procuram proclamar entre eles as coisas boas. E nós ficamos às vezes criticando os nossos irmãos entre nós do espiritismo, e passa a impressão para os outros que é uma doutrina que as pessoas têm briga entre si, como se fossem tribos de senhores diferentes. Então esse cuidado nós devemos ter em nosso movimento. Não quero isso dizer que eu estou colocando a peneira para não ver a luz do sol, para não ver os problemas, as coisas que acontecem. Porque há a intolerância, há os problemas, porque são problemas de relação humana, né? São problemas de espíritos também em evolução, em adiantamento. Às vezes a gente pega alguém, a pessoa é ótima, mas está de mau humor naquele dia. A gente não permite que a pessoa também deslize. A pessoa tem que ser perfeita? Não. A gente compreender que a gente pegou a pessoa num dia mal, etc. e tal. E exigir de nós, sim, errar cada vez menos. Se o outro deslizou, etc., o problema é dele. O nosso compromisso não é com pessoas na doutrina, é com a causa espírita. Porque, ademais, lá adiante, na nossa desencarnação, será o encontro com a nossa própria consciência. E não prestar contas com ninguém. Chegamos no nosso horário. Depois você tira comigo, Angela. Há alguma pergunta a fazer? Apesar de já estar Então fale, Angela. encerrando. Pode, nós estamos no momento final. Existe, né? Isso é cultural, né? Existia e existe até hoje uma cultura de que ser espírita, quando você se declara, né, que você está no movimento espírita, que você é um frequentador de uma casa espírita, né? Quer dizer, aí é blindado, né? Já existia essa cultura. Quando você se declarava espírita, você era blindado moralmente, era uma pessoa cheia de qualidades, você já estava acima do bem e do mal. E eu digo isso porque aconteceu comigo. Quando eu cheguei na casa espírita, eu fui criada dentro de um lar espírita, só que no espiritismo que eu conheci na minha cidade interior, era uma coisa assim muito simples.
sabe? Era o corpo a corpo, era a doutrina espírita estudada, era a prática da mediúnica e era a prática espírita. Não tinha este intelecto todo. Quando eu adentrei a casa espírita, o presidente da casa espírita, as pessoas que coordenavam a casa espírita, aqueles trabalhadores que chegavam, e aquilo para mim me intimidava, porque eu achava, na minha cabeça, eu achava que aquelas pessoas eram pessoas que já estavam num patamar extremamente evoluído. E tive uma decepção muito grande, porque encontrei, entendeu, comportamentos e práticas anticaridosas, uma série de coisas que não adianta fazer aqui. Aí, a partir daí, foi que eu comecei, em vez de debandar isso aí, como alguns amigos meus saíram, eu enfrentei e fui buscar, sabe o quê? Estudar, compreender, e comecei a ter a minha verdade e a comparar isso com o espírito. Da mesma maneira que o outro, que eu tenho defeito, ele também tem. E porque é um ser humano, movido por sentidez, por tudo, não recebeu ainda a coroinha, não. É verdade. Só para concluir, Ângela, e arrematar esse pensamento que você trouxe, certa vez, Divaldo Franco, numa reunião da FEB em Brasília, falando sobre toda essa história do movimento da FEB, houve muitas lutas no passado, algumas pessoas contrárias à federação, como se a federação fosse mandar nos centros, o que é ilusão. A federação vai compartilhar coisas, vai inclusive trocar informações, vai ajudar no centro, e ainda hoje uma mentalidade de não se filiar, por exemplo, à federação, não se vincular ao movimento federativo, porque na verdade enriqueceria e unificaria o pensamento espírita, o movimento espírita, sem tolerar a liberdade individual e a forma de gerenciar cada centro é uma paranoia e um delírio que não se coaduna com a realidade. E Divaldo comentava sobre isso, sobre histórico, etc., no Conselho Espírita Internacional, e ele comentou, eu vi, não foi alguma coisa que eu disse, eu vi ele dizendo, Dona Ivone do Amaral Pereira está aqui presente, desencarnada, e ela está dizendo que sempre teve em mente, enquanto esteve no corpo físico, e agora do corpo físico, fora do corpo físico, ela está dizendo a mesma coisa. O lema dela é o seguinte: prefiro estar vinculada à FEB, errando e vendo os erros, do que acertando fora da FEB. E Divaldo disse que mentalmente não entendeu e perguntou para ela explicar. E ela disse, porque se eu estiver dentro da FEB, vendo os erros, no erro, eu posso até ajudar para corrigir. Mas se eu estiver fora, eu vou estar trabalhando contra um movimento que pode se desmembrar. Então, claro que ela deu uma mensagem simbólica para dizer que mesmo diante dos erros, nós devemos tentar trabalhar, ficar. O que é que a gente faz? A gente sai, faz facções para ficar em lutas contra instituições, contra pessoas, né? Ocultar as coisas individuais, as posturas pessoais de algumas pessoas, porque há líderes que têm colocado-se de maneira individual, inclusive contrário ao pensamento espírita, e nós não ficamos enaltecendo o lado ruim, falamos inclusive da coisa boa dele, da obra social, das coisas boas que eles fazem. Preferimos ocultar essa parte e trabalhar, estar no movimento, porque se nós que a priori parecemos mais conscientes e somos mais esclarecidos diante das dificuldades, fugimos, o que é que vai ser do movimento? Então é necessário que nós fiquemos, mesmo que suportando algumas dores e algumas incompreensões. Quero agradecer a bondade de vocês. Foram das 14 às 18 horas. Foi um seminário que tentamos, de alguma forma, transmitir aí alguma ideia de um tema muito vasto, com a conexão com o pensamento espírita, dar os seus enfoques aí psicológicos, espíritas, científicos e do Evangelho. Dizer que para mim é uma honra e uma felicidade estar aqui. Me sinto muito bem, acho que inclusive esse modelo, esse horário é um horário bastante razoável para que a gente possa aprofundar, não é nem tão longo, nem tão curto. Eu acho um horário ideal para que a gente faça um seminário como esse. Pedir desculpas se de alguma forma eu falei alguma coisa que pode ter soado agressivo para alguém, que alguém pode ter tomado de uma maneira pessoal, como se fosse uma crítica. Não foi a nossa intenção, não é essa a nossa intenção nunca, porque a palavra falada tem disso. Às vezes a gente pode falar uma coisa e a pessoa que está acompanhando o nosso raciocínio, por melhor que seja o orador, ele vai acompanhando aquilo que ele sabe e pode entender de forma equivocada, ou pode entender e dar uma outra interpretação. Mas não foi a nossa intenção atacar ninguém, criticar ninguém, etc.
Agradecer principalmente à direção da casa, Sheila aqui que representou as pessoas da direção, a Yasmin, o próprio Edivaldo Veloso e outros que esteve aqui, que me recebeu muito bem, juntamente com outras pessoas. Agradecer a todos vocês, a vocês principalmente, sem cuja presença não haveria um evento desse, e dizer que até breve, ano que vem, que já está marcado no seminário, 2015, se Deus quiser.